E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Joab, curso de Engenharia da Produção na Universidade Federal de Alagoas, Campos do Sertão. Faço parte do grupo PET Engenharias e nessa aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre circuitos lógicos, mais especificamente sobre álgebra booleana, certo? Então sem mais delongas, vamos para a aula. Vamos falar um pouco sobre os estados lógicos. Na álgebra de Boole, há somente dois estados, valores ou símbolos, permitidos. São eles o estado 0 e o estado 1. Geralmente o estado 0 ele representa negatividade, algo falso. Por exemplo, aparelho desligado, ausência de tensão, chave elétrica desligada. Mais à frente nós vamos usar como exemplo ligar uma lâmpada, que aí vocês vão entender melhor esse conceito. Já no estado 1 representa positividade, algo verdadeiro. Exemplo, aparelho ligado, presença de tensão, chave ligada. Novamente, no mesmo exemplo nós vamos ver esses dois conceitos sendo aplicados, certo? Mas aí você vai se perguntar, como é que eu vou usar esses estados lógicos na construção de uma função, na construção de uma expressão booleana? Vamos mais para frente que você vai começar a entender, certo? Considerando se numa situação qualquer o estado inicial for 0, a situação contrária ou final será 1, pois na álgebra booleana somente esses dois elementos são permitidos como valores possíveis de uma variável, bem como numa função ou porta lógica apenas esses dois estados são permitidos em uma entrada e uma saída. Nós vamos trabalhar apenas com valores binários, 0 e 1, nada além disso, certo? Vamos falar agora sobre as portas lógicas, que aí a gente vai começando a entender como é que funciona essa álgebra booleana, como é que a gente vai trabalhar isso. Então vamos começar a pôr a função i, ou porta i, ou AND em inglês, que ela executa a multiplicação booleana de duas ou mais variáveis. Aqui vale fazer uma observação muito importante, que a partir dessa função ou dessa porta que nós vamos falar, nós vamos falar de multiplicação, adição, só que não é a multiplicação que nós conhecemos na álgebra comum, que nós conhecemos desde o nosso ensino fundamental, tá? Esse aqui é apenas uma representação da multiplicação. Ela não vai multiplicar de fato, ok? Continuando, a saída dessa porta assume um nível lógico 1 somente quando todas as variáveis, e é bom frisar bem, todas as variáveis forem 1. Caso contrário, a saída será 0. Uma saída ela vai ter um nível lógico 1 se e somente se todas as entradas, seja A, B, C, enfim, quantas tiverem, forem iguais a 1. Se tiver pelo menos uma entrada que for 0, aí a saída vai ser 0. Essa porta ela diz exatamente isso. Se a entrada A e a entrada B forem de nível lógico 1, a saída vai ser 1, certo? Então nós temos aqui a representação dessa porta, ou dessa função, que é representada por esse símbolo, e nós temos aqui a tabela verdade. Você pode observar pela tabela verdade que somente a saída x é 1 lá no final, na última linha, quando as duas entradas, tanto A quanto a B, são iguais a 1. E aí nós temos aqui a nossa representação da expressão. Só que nesse caso você não vai ler da forma que você já lê na álgebra comum, como se fosse A vezes B. Não, você vai ler assim, x é igual a A e B, certo? Esse valor aqui, esse símbolo de multiplicação, você lê ele como uma função i, certo? É mais uma representação, não uma multiplicação de fato, como eu já havia falado. Vamos para o nosso circuito da função i, que aí, como eu falei anteriormente, ele vai ser representado com ligar uma lâmpada. Então você pode ver nessas imagens que, por mais que tenha duas portas e somente uma delas for fechada, a lâmpada não vai ligar. Mas quando as duas estiverem ligadas juntos, estiverem fechadas juntos, fechando o circuito, aí sim a lâmpada liga. Essa função é exatamente isso. Todas as entradas elas têm que estar no estado 1, para que a lâmpada possa ser ligada. A saída seja igual a 1, certo? Vamos para a nossa próxima função, ou porta. A função OR em inglês. Ela executa a soma booleana de duas ou mais variáveis binárias. A saída dessa porta assume um nível lógico 1 se uma ou mais variáveis forem 1. Caso contrário, a saída será 0. Ou seja, essa função ou porta, ela é o contrário, ela é um pouco mais flexível que a porta anterior. Se pelo menos uma das entradas for igual a 1, a saída vai ser 1 também. Então não precisa necessariamente que todas as entradas sejam 1, certo? Então nós temos aqui a representação lógica dessa função. E aqui nós temos a nossa tabela verdade. Você pode observar que nós temos as saídas 1, todas as saídas em x ali iguais a 1, tem pelo menos uma entrada igual a 1. Ela só é 0 se todas as entradas forem 0, não tem o que mudar. Nós temos aqui nossa expressão, que é representada pelo símbolo de mais, que seria uma soma, mas não é uma soma igual à álgebra comum que nós conhecemos, certo? Aí você vai ler essa expressão dessa forma, x igual a ou B, certo? Vamos continuar para o circuito dessa função, que é esse aqui. Se pelo menos uma das portas tiver entrada igual a 1, a lâmpada vai ligar. Não interessa se vai ser A ou B, ou se for C ou D, enfim, quantas entradas tiverem. A lâmpada vai ligar se pelo menos uma delas tiver entrada igual a 1. Ok? Vamos para a nossa porta
Nossa próxima porta-função, a não, ou not, ou no em inglês. Ela executa a inversão booleana, ou complementação, de duas ou mais variáveis binárias. A saída dessa porta assume o nível lógico 1 se a variável de entrada for 0. Caso a entrada seja 1, a saída será 0. Ou seja, essa é a porta do contra. Ela vai ser sempre o contrário àquilo que estiver entrando na função ou expressão, certo? Se você coloca o nível lógico 1, a saída vai ser 0. Se você colocar o nível lógico 0 na entrada, a saída será 1. Ou seja, essa é a função do contra. É a mais fácil de você compreender. É aí que nós temos a representação e a tabela verdade. Mais para frente nós vamos fazer algumas junções dessas funções. E você vai ver que sempre que tiver uma função negativa, não, inversa, ela vai ser representada por essa bolinha que você está vendo nessa imagem, tá? Essa bolinha representa a inversão booleana, ok? E nós temos aqui essa expressão dessa porta, que é x igual a barrado. Sempre que tiver uma variável barrada, essa variável quer dizer que ela está sendo invertida, né? Está tendo uma inversão que está acontecendo ali, ok? Vamos continuar. E nós temos o circuito dessa função, que é bem simples também de verificar, visualizar. Nós temos aqui o A, ele está com o nível lógico igual a 0, ou seja, não está fechado o circuito, porém a lâmpada está ligada. Mas a partir do momento que você fecha o circuito, a lâmpada desliga, porque ela está invertendo a situação, ela está sendo do contra, ok? Vamos continuar. Vamos para a nossa próxima porta, que é a função não e, ou NAND em inglês. É a junção da função não com a função i. Com isso, a saída da função i é invertida. Ela tem o mesmo comportamento da função i. Por exemplo, você vai imaginar, você já sabe, né, como a gente discutiu alguns slides atrás, que a função i ela trabalha com o quê? Que todas as entradas têm que ser 1 para que a saída seja 1. Nesse caso, se todas as entradas forem 1, a saída vai ser 0, porque nós temos aqui a junção da função não. Então ela vai estar invertendo o comportamento da função i. Vocês estão entendendo? A saída dessa porta assume o nível lógico 1 quando uma ou todas as variáveis forem 0. Se todas as variáveis forem 1, a saída será 0. Exatamente isso. Ela vai inverter o comportamento da função i. Nós temos aqui a representação, que vocês tomaram um leve spoiler. Temos aqui o mesmo símbolo da função i, só que aí, como eu disse no slide passado, a função não ela é representada por uma bolinha. Então nós temos aqui a bolinha nos informando que essa função ela está sendo invertida. A saída dela está sendo invertida. Nós temos aqui a nossa tabela verdade, tá vendo? A entrada A e B elas são 0. Era para sair 0, né? Se fosse na função i comum. Só que como ela está sendo invertida, a saída está sendo 1. Nós temos aqui a nossa expressão, que é o x igual a e b barrados, certo? Então é a mesma expressão da função i, só que a diferença é que eles estão barrados, indicando que está tendo uma inversão ali, certo? Vamos para a nossa próxima função, que é a não ou nor em inglês. É a junção da função não com a função ou. Com isso, a saída da função ou é invertida. É o mesmo conceito da função anterior. Nós sabemos que na função ou, se uma porta for 1 e a outra for 0, a saída vai ser 1, porque não importa, as duas não precisam ser iguais a 1 para que a saída seja 1 também. Se uma delas, pelo menos uma, for 1, então a saída vai ser 1 também, porque ela é ou uma ou a outra. Só que aí nós temos o quê? Que ela está sendo invertida, essa função está sendo invertida. Então o comportamento da porta ou vai ser o inverso. Se pelo menos uma porta tiver 1, então a saída não vai ser 1, vai ser 0. Como diz aqui, ó, a saída dessa porta assume no nível lógico 1 somente quando todas as variáveis forem 0. Por quê? Porque a gente sabe que na porta ou, se pelo menos uma for 1, uma entrada tiver um nível lógico 1, a saída vai ser 1. Então, para que sempre que a saída seja 1, todas as variáveis têm que ser 0, para que a saída seja igual a 1, porque ela está sendo invertida. Então, nós temos aqui a representação dessa porta através desse símbolo, com a bolinha, como eu falei, que representa a negação. E nós temos aqui a nossa tabela verdade, e vocês podem observar que somente as entradas 0 têm a saída 1. E aí temos aqui a expressão, que é a mesma expressão da função ou, só que elas são barradas para indicar que está sendo uma negação. Então você vai ler isso dessa forma: x é igual a ou b barrados, certo? E nós vamos para a nossa próxima porta, que é o exclusivo, ou a AND OR, talvez, que diz o seguinte: essa função fornece a saída igual a 1 se e somente se as entradas forem diferentes entre si. A saída será 0 no caso contrário. Ou seja, a saída só vai ser 1 se todas as entradas forem diferentes. Elas não podem ser iguais. Se elas forem iguais, a saída vai ser 0. Então isso só vai ocorrer, a saída só vai ser 1 se as entradas, por exemplo, A e B forem 0 e 1, certo? Isso só acontece nessa situação. Se houver uma situação contrária, onde as entradas sejam as duas iguais a 1 ou as duas iguais a 0, a saída vai ser 0, certo? Então nós temos aqui a nossa representação, que é dessa porta que é dada por esse símbolo,
E nós temos a nossa tabela verdade, onde você pode observar que a saída é 1 exatamente quando as portas A e B são diferentes. E aqui nós temos a nossa expressão, que é dada por esse aqui, que é esse mais circulado. Então vocês tomaram aqui um leve spoiler da próxima porta, não tem problema. Vamos lá, que é a função não ou exclusiva, ou seja, ela vai trabalhar da forma contrária da porta anterior, que é XNOR, né? Essa função fornece a saída igual a um se e somente se as entradas forem iguais entre si. A saída será zero no caso contrário. Ou seja, ela quase trabalha da mesma forma que a função i. A diferença é que se as entradas forem zero também, as duas, a saída vai ser 1. Nós temos aqui a nossa expressão, que é igual à expressão anterior, a diferença é que elas só são barrados, o a e b, certo? Aqui nós temos as variações das funções que foram apresentadas, tá? Elas podem tanto serem apresentadas da forma que eu mostrei, mas podem ser apresentadas de outras formas também, como está aqui nesse resuminho, certo? E nós vamos falar também agora sobre todas as propriedades da álgebra booleana, ok? Vamos começar pelas identidades, tá? É muito bom frisar isso, porque isso vai ser muito útil para você reduzir expressões que forem muito grandes lá na frente, tá? Quando a gente for fazer alguns exercícios, vocês vão perceber que vão ter expressões muito gigantes, que para trabalhar com elas seria um pouco complicado, principalmente para montar a tabela verdade, ficaria uma tabela verdade muito grande. Então essas entidades elas servem mais para você reduzir essas funções, para elas ficarem menores, para ficarem um pouco mais fáceis de se trabalhar, até para se montar um circuito também. Então nós temos aqui as identidades, elas são divididas em complementação, adição e multiplicação. Continuando, nós temos aqui as propriedades, que são separadas em comutativa, associativa e distributiva. Essas aqui são bem parecidas com a álgebra que conhecemos, as propriedades comutativas, associativas e distributivas, certo? Temos aqui o teorema de Morgan, é bem útil também quando você for fazer a redução de expressões maiores. E temos as identidades auxiliares, que são a que a gente mais vai usar para reduzir as expressões maiores e montar nossa tabela verdade de forma mais fácil, mais dinâmica. Então vamos fazer um exemplo. Iremos obter uma expressão a partir de um circuito lógico, certo? Então considere o seguinte circuito. Temos esse circuito aqui e a gente quer tirar uma expressão lógica a partir desse circuito. Como é que a gente faz? Primeiro a gente vai dividir ele em duas partes, tá? Então vamos chamar a parte 1 de 1 e a parte 2 de 2, óbvio, né? E vamos chamar a parte de 1 de S1 e a parte 2 a ser a saída final, né? Que vai ser a função S. E aí nós vamos perceber que a parte S1, a saída S1, ele é um produto booleano. E a saída S é a soma booleana. Você pode observar aqui pelos símbolos, né? Esse símbolo aqui da expressão S1 é o símbolo que representa um produto, uma multiplicação booleana. Já o símbolo da parte 2 é uma soma, certo? Então nós vamos montar as equações separadamente, tá? Aqui na imagem. S1 é igual a A e B e S2 é igual a S1 ou C, certo? Aí para obter a expressão final em relação às entradas A, B e C, basta substituir a expressão S1 na expressão S, ou seja, temos que S1 é igual a A e B e que S é igual a S1 ou C, e aí a gente vai substituir a expressão na expressão 2 e a gente tem essa expressão. E aí essa aqui é a expressão daquele circuito que a gente queria achar. Beleza? Vamos para agora o segundo exemplo, que é obter o circuito a partir de uma expressão booleana. Ou seja, é possível obter um circuito, sempre é. Então nós temos aqui a seguinte expressão. O que a gente vai fazer? Nós vamos separar essa expressão em duas, tá? Separadas. Temos aqui a expressão S1 e a expressão S2. A gente nota de cara que elas são o quê? Somas booleanas, né? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos montar os circuitos a partir dessas duas expressões. E eles são iguais, são idênticos, porque eles são soma. Então eles têm o mesmo símbolo, certo? E aí com isso nós vamos ter aqui o S, a função final, é igual ao S1 e C e S2, certo? E aí a expressão que a gente vai representar por multiplicação booleana com ela, a gente tem a seguinte expressão do segundo circuito, tá? Que é o S1, o S2, o C e a saída final. Só que a gente tem que se ligar no seguinte, o S1 e o S2 ele já tem uma representação de um circuito, então a gente vai ter que inserir esse circuito nesse circuito final, certo? Então nós vamos redesenhar o circuito e ele vai ficar dessa forma aqui, ok? Se preste atenção que essa perninha que está sendo puxada do B que está em cima, é porque o S2 ele também tem um B, certo? Então eles ligam, tá? Essa perninha liga junto com o B, elas estão ligadas. E com isso nós temos a nossa expressão no circuito final, ok?
E a gente vai se ver agora na parte 2, porque essa aula continua. Nós vamos ver como montar uma tabela verdade a partir de um circuito e a partir de uma expressão e vice-versa, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, eu espero que tenha tirado suas dúvidas, se você tinha alguma, eu espero que você esteja agora mais preparado para a sua aula de automação ou para a sua prova de automação ou qualquer outra disciplina que você precisa usar esse tipo de conteúdo, tá? Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai tentar responder o mais rápido possível. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações e aí espalha com os seus amigos, colegas, diz pra galera que a gente tá aqui no YouTube trazendo aulas de qualidade para você e ajudando você a sair melhor nas suas disciplinas do seu curso, certo? Muito obrigado novamente pela sua atenção e nos vemos na próxima. Tchau!